Livro de Josué, versículo por versículo. E hoje é um desafio grande. Hoje é o capítulo 19. Eu confesso a vocês que eu orei a semana inteira falando: meu Deus, o que vai sair daqui? Aquele capítulo que você fala, vamos pular. É o típico capítulo que é hoje, né? Mas na verdade, a gente observa que esse capítulo 19, ele é como se fosse a escritura. Sabe quando você compra uma propriedade e vem a escritura, e a escritura vem a descrição do território, né? Quantos metros da esquina, quantos metros de profundidade, o que tem dentro do território. E Deus falou algo profundo ontem que eu vou tentar passar para você, porque esse capítulo 19 não passa de uma escritura. Então você vai ver que até o linguajar desse capítulo 19, ele traz acerca de termos de propriedade, né? Quando se fala, por exemplo, quinhão hereditário, na verdade se entendia por quinhão hereditário os bens deixados pelo dono do patrimônio aos seus sucessores que tinham direito à herança. Os bens deixados pelo dono do patrimônio que tinha, na verdade, a posse para poder transferir aos seus sucessores. Então nós vamos observar que essa leitura do capítulo 19 é como se fosse a leitura do termo de escritura, termo jurídico de escritura, quando se compra uma propriedade. E eu vou, na verdade, já como nós estamos fazendo de uma forma expositiva, versículo por versículo, essa já é a nossa 32ª ministração, né? Uma grande bênção, nossa 32ª ministração. Então todas gratuitas online no canal Torre Forte do YouTube. Você entra canal Torre Forte e clica em vídeos, você vai encontrar todas elas. Logo vão estar montando uma pasta na playlist para você poder encontrar só essa campanha do livro de Josué, ano apostólico de Josué, tempo de conquistar. Então, falando a nível de uma forma expositiva de estudar, nós temos que entender que o nome para o povo hebreu é o ser, e o ser é o nome. Então, onde houver um nome, um termo, seja de território, seja de pessoa, tem um significado. Então você vai acompanhar a leitura do capítulo 19 na sua Bíblia, mas eu vou ler o que é o significado e o que é a tradução desse nome no original em hebraico, para que você possa entender a mensagem que Deus tem para falar com você nessa manhã. Então a gente observa que temos que ler as entrelinhas, temos que ler o que está por detrás do texto. Nunca se esqueça. Para o povo hebreu, o nome é o ser e o ser é o nome. Tanto é que, quando Moisés questiona, mas quem é que falou comigo? O que eu vou dizer lá no Egito? Diga o eu sou. Ou seja, eu sou aquilo que você necessita que eu seja. Então, a importância de nós observarmos segredo, essa ferramenta que há no texto hebreu. Então, acompanhe aí comigo, Josué, capítulo 19, nós vamos começar o texto lendo acerca da herança à tribo de Simeão. Herança à tribo de Simeão. Vamos ler o texto todo e depois a gente vê o que Deus tem para nós nessa manhã. 19:1, a herança de Simeão. E saiu a segunda sorte de Simeão. O Senhor ouviu que eu era deixada para trás. A tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. A herança de Simeão estava no meio do território da tribo de Judá. Judá significa louvor, agora louvarei ao Senhor. Versículo 2: e tiveram a sua herança, Berseba, significa o poço de 7 juramentos, Seba, 7, Molada, nascimento ou raça, e Azur Sual, vila do chacal, e Balá, encerado antigo, e Ezen, osso, Eutolade, gerações de Deus, e Betul, Deus destrói, ou aquele que habita em Deus, e Orma, devoção, e Ziclag, sinuoso, e Bet-Marcabote, casa das carruagens, e Azar-Suzá, vila do cavalo, e Bet-Lebaote, casa das leoas, e Saruém, refúgio da graça, 13 cidades e as suas aldeias, Aim, fonte, Rimon, romã, Éter, abundante, Azã, fumaça, 4 cidades e as suas aldeias,
e todas as aldeias que haviam em redor destas cidades, até Baalat-Ber, senhora do poço, que é Ramá do sul, a colina do Negueve. Esta era a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão estava entre o quinhão dos de Judá, porquanto a herança dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. A herança dos filhos da tribo de Zebulon. E saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon. Zebulon significa presentes. Deus me deu excelentes presentes, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança até Saride. Saride, sobrevivente. E saiu o seu termo ao ocidente de Marala. Marala, trêmulo. E chegava até Dabezete. Dabezete, um lugar montanhoso. E chegava também ao ribeiro que está defronte de Joquineão, que significa povo lamenta. E de Saride voltava para o oriente, para o nascente do sol, até o termo de Quislot-Taber. Quislot-Taber significa flancos do monte Tabor. E saía até Daberate. Daberate significa a palavra. E subindo a Jáfia, significa brilhante, ele fará que brilhe. E dali passava pelo oriente para o nascente a Gat-Efer. Gat-Efer, o lagar da escavação. Em Et-Cazim, tempo do juiz. E saía a Rimon-Metoar, que significa romã, que é Leá, trêmulo. E tornava esse termo para o norte de Anatom, que significa gracioso, e as suas saídas eram o vale de Iftael. Iftael significa Deus abre. Iftael, Deus abre. E Catate significa pequeno. Naalau, pasto. Sinrom, posto de alta vigilância. Idala, memorial de Deus. E Belém, casa do pão. 12 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Zebulon, presente de Deus. Deus me deu excelentes presentes, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A quarta sorte saiu à tribo de Issacar. Issacar significa salário, Deus me recompensou. Aos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, e foi o seu termo Jezreel. Jezreel significa Deus semeia. E Quesulote, flancos, e Sunem, lugar de descanso duplo, e Afaraim, 2 covas, e Sion, ruína, Anacarate, o gemido do medo, e Rabite, multidão, e Quisião, duro, Ebes, eu tornarei branco ou lamacento, e Remete, altura, Enganim, fonte do jardim, Enada, fonte veloz, Bet-Pazes, casa da dispersão, e chegava esse termo até Tabor, colina, Saazima, para os altos, Bet-Semes, casa do sol, ou templo do deus pagão sol. E as saídas do termo estavam no Jordão, 16 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança das tribos dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A herança de Azer, versículo 24. Saiu a quinta sorte à tribo dos filhos de Azer. Feliz, minha felicidade voltou, segundo as suas famílias. E foi o termo Eucate, local liso, Ali, colar, Beten, ventre, Aquisaf, eu serei enfeitiçado. Alameleque, carvalho do rei, Amade, resistente, Mizal, súplica, e chegava ao Carmelo, campo fértil, para o ocidente, e a Sior-Libinate, pretura de brancura, e voltava do nascente do sol a Bet-Dagon, casa ou templo do deus pagão Dagon. E chegava a Zebulon, presentes, Deus me deu excelentes presentes, e ao vale de Fitael, Deus abre, ao norte de Bet-Emeque, casa do vale, e de Neiel, movido por Deus, e vinha sair a Cabul, ligadura pela esquerda, e a Hebron, aliança, e a Reobe, lugar amplo, e a Amon, mananciais de águas quentes. Nesse inverno, olha que bênção, né? Mananciais de águas quentes. E Caná, junco, até a grande Sidom, caça. E voltava esse termo a Ramá, colina, e até a forte cidade de Tiro, uma rocha.
Então tornava esse termo a Oza uma cidade-refúgio. Hoje à noite vai ter uma mensagem tremenda sobre cidade-refúgio, que é o capítulo 20. E as suas saídas estavam para o mar, desde o quinhão da terra até a Quizibe, engano, e o mar, união, e a Feca, área cercada, e Reobe, lugar amplo, 22 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A herança de Naphtali, verso 32. Saiu a sexta sorte aos filhos de Naphtali, venço a luta, para os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. E foi o seu termo desde Elefe, troca, e desde Alon, carvalho, Zaananim, remoções, Adame Nequebe, homem de Adar, Jabneel, Deus leva a construir, até Lacum, fortificação, e estavam as suas saídas no Jordão, e voltava este termo para o ocidente, e Asnote Tabor, picos de 2 colinas, e dali passava o coque designado, e chegava a Zebulon, presentes, Deus me deu excelentes presentes, para o sul, e chegava a Azer, feliz, minha felicidade voltou, para o ocidente, e a Judá, louvor, agora louvarei ao Senhor, pelo Jordão para a nascente do sol. E eram as cidades fortes, Idim, os declives, Ezer, pederneira, Amate, manancial quente, Racate, praia, Quinerete, harpas, e Adamá, a terra, e Ramá, a colina, e Azor, o castelo, e Quedes, lugar santo, e Edrei, pasto vistoso, em Azor, fonte do castelo, Irom, temente, Migdal-El, a torre de Deus, Orém, sagrado, Bet-Anate, casa da resposta, Bet-Semes, templo do sol, 19 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Naphtali, venço a luta, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A herança de Dan, versículo 40. A sétima sorte saiu à tribo dos filhos de Dan. Dan, juízo, julgamento, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança Zorá, Vespa, Estaol, súplica, Irsemes, cidade do Deus Sol, Saalabim, lugar de raposas, Aijalon, campo dos cervos, e Itla, ele suspende, e Elon, terebinto, poderoso, Tímina, porção, e Ecrom, emigração, e Eutec, deixe Deus vomitá-los, e Gibeton, monte, e Baalat, senhora, e Jeude, beleza, Beneberaque, filhos do relâmpago, Gat-Rimon, lagar das romãs, Mejarcom, águas amarelas, Racom, templo pagão, e com o termo de defronte de Jafo, Jope, formoso. Saiu, porém, pequeno o termo dos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lesem, pedra preciosa. Chamaram Dan, juízo, julgamento, conforme o nome Dan, seu pai. Esta era a herança dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. Acabando, pois, de repartir a terra em herança segundo os seus termos, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Segundo o dito do Senhor, lhe deram a cidade que pediu, Timnat-Sera, porta ou portão do sol, na montanha de Efraim, e reedificou aquela cidade e habitou nela. Estas eram as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias, por sorte em herança, repartiram pelas tribos dos filhos de Israel em Siló. Siló, local de repouso, descanso, perante o Senhor à porta da tenda da congregação, e assim acabaram de repartir a terra. O que vai sair daí? Quem pensou nisso? Foi que eu olhei a semana toda, né? Depois de olhar isso tudo, olhar esse texto, falar, meu Deus, lançamos a proposta versículo por versículo, o que o Senhor quer falar nesse texto. Como tirar alguma ministração da repartição da herança? Como tirar alguma ministração? Foi o que eu pensei e orei a semana toda, até que Deus me falou algo que realmente foi profundo. Deus me disse o seguinte:
Não importa qual seja a sua herança, o que importa é o que você vai fazer com ela. Não importa qual foi o histórico até chegar na tua mão. Não importa o que aconteceu até chegar na tua mão. Ou seja, a partir do momento que Deus colocou a herança nas tuas mãos, Deus pode transformar a maldição em bênção. Deus pode transformar aquilo que não tinha nada em algo que pode acontecer. Ou seja, não importa na tua vida se há maldições hereditárias, se há uma herança de um jugo, se há uma herança de sentença na tua família, se há sinas na tua família. O que importa é, quando Deus coloca nas tuas mãos, você pode mudar a história. Você pode pedir ao Deus Todo-Poderoso para transformar toda maldição em bênção. Se nós voltarmos para essas traduções destes nomes, nós vamos observar que o que o povo herdou não era coisa muito boa. Muitos povos herdaram situações de regiões sinuosas, regiões da fumaça, herdaram situações trêmulas, não sabemos se tinha terremoto ali ou não, herdaram situações onde havia um povo que lamentava, murmurava, flancos, herdaram regiões de duas covas, herdaram regiões do gemido do medo, herdaram terra dura. Herdaram situações como a casa da dispersão, ou áreas, regiões, o templo do deus pagão Sol, o local onde muitas vezes dizia: eu serei enfeitiçado. Misericórdia! Olha a terra, a herança que eles estão recebendo, mas havia uma promessa. É uma terra que mana leite e mel. É uma terra, pode ter gigante, pode ter dificuldade, pode ter adversidade, mas é uma terra prometida. É uma terra onde o Senhor fará prosperar. Existem traduções aqui como local resistente, templo de deuses pagãos, templos de Dagon, junco, engano. Nós observamos aqui a tradução das aldeias, a tradução do território, a tradução da região, remoções, vespa. Ou seja, olhar para esses nomes, nós falamos: meu Deus, que herança é essa? Lutamos a vida inteira por alguma coisa, e quando conquistamos aquela coisa, muitas vezes falamos: não é bem isso que eu queria. Guerreamos, lutamos, batalhamos, pagamos um alto preço, lutas, jejum, renúncia, e é algo que, se nós olharmos pelos olhos da carne, nós nos frustramos. Mas Deus te traz aqui nessa manhã para dizer: se o que você recebeu não é aquilo que você esperava, Deus vai fazer o teu deserto florescer, Deus vai mudar a sorte, Deus vai transformar a maldição em bênção. Não olhe pelos olhos naturais. Talvez você lutou tanto por um casamento, e agora que casou está frustrada. Quantas pessoas depois do casamento falam: meu Deus, eu não sabia que era isso, eu não imaginava que era assim. Eu quero declarar e profetizar pelo poder desta palavra: Deus vai transformar, e você vai viver um manancial. Deus vai transformar, e você vai viver a bênção. Talvez você batalhou tanto para entrar numa empresa, para conquistar uma vaga, para conseguir aquela vaga, ou para abrir a sua empresa, para fazer o seu próprio negócio, e de repente hoje cai a ficha e você fala: ai, que decepção! Se você está decepcionado por causa das invejas, por causa das frustrações, por causa dos ciúmes, por causa da competitividade, eu quero declarar nessa manhã: Deus vai transformar aquilo que aos olhos humanos parece maldição. Deus vai transformar em bênção. Deus vai transformar em milagre. Deus vai transformar em refrigério. Deus vai transformar em algo bom, em algo novo, em algo melhor. Talvez você queria tanto se tornar adulto, e a hora que você cresceu, você viu que a infância era melhor. O Senhor vai fazer você viver os seus sonhos. O Senhor vai fazer você viver os seus milagres. Tem luta, tem inimigo, tem batalha, tem, mas tem conquista e tem vitória. A terra é tua, a promessa que o Senhor fez na sua vida e na sua história. Talvez você começou a ver situações familiares,
situações espirituais que você herdou da sua linhagem, que você herdou da sua família, e você está dizendo: Senhor, eu não quero esse vício, Senhor, eu não quero esse pecado, Senhor, eu não quero essa doença familiar. Eu quero nessa manhã repreender isso na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas que estão debaixo de um jugo de maldição hereditária, que não se apropriaram ainda daquilo que Cristo Jesus já levou na cruz do Calvário. O Senhor vai te capacitar nessa manhã, o Senhor vai te revestir nessa manhã. Quando Ele te entrega a herança, Ele te capacita para transformar o vale num manancial, para transformar o deserto num território fértil, num território produtivo, num território de frutos abençoados. Deus vai fazer aquilo que era ruim, a herança ruim que você recebeu, Deus vai transformar num potencial na tua vida. O antídoto do veneno da serpente está no próprio veneno da cobra. Quantas vezes nós achamos que aquilo que é ruim não dá para tirar lição nenhuma? Talvez o seu potencial está onde você acha que é o seu fracasso. Talvez o potencial da tua vida está onde você acha que é vergonhoso. O seu ministério está onde você acha que é a sua vergonha. Deus permitiu para quê? Para você ter experiências. Como que você quer trabalhar com uma área se você não passar por experiências nessa área? Como que você quer ministrar se você não sabe que as pessoas que estão sendo ministradas passam? Deus permite você passar na tua vida por situações para que você se torne autoridade naquilo que você passa, para que você tenha experiência, para que você tenha esperança, para que você tenha vivência, para que você tenha propriedade naquilo que você está passando. Você acha que é uma sina, você acha que é uma maldição hereditária, e na verdade Deus está te capacitando para guerrear contra aquilo que você não aceita. Muitas famílias são marcadas por acidentes, muitas famílias são marcadas por enfermidades, muitas famílias são marcadas por ciclos de vícios que se repetem de geração em geração, de geração em geração, seja na vida conjugal, separações, divórcio, traição e tantas outras coisas, seja na vida financeira, problemas financeiros, bancarrota, faliu e tantos outros problemas, que na verdade nós observamos que num cenário familiar hereditário vai se repetindo. Bisavô, avô, pai, agora está em você. Isso é o que muitos chamam de maldição hereditária. Geração após geração, sem que aos olhos humanos haja uma causa lógica para tantas coincidências. Espera aí, o bisavô aconteceu isso, o avô aconteceu isso, espera aí, o pai aconteceu, agora na minha vida? Nós começamos a identificar algumas coisas. Quando se herda aquela terra, é como se na verdade a terra fosse o nosso coração. Precisamos aprender a anular os pactos malignos. Precisamos aprender a parar, a paralisar esse ciclo que está se repetindo na tua família, esse ciclo que está se repetindo na sua herdade, na sua genealogia. Nós precisamos romper com esse ciclo de pacto maligno e aprender a consagrar ao Senhor, aprender a erguer um altar ao Senhor para mudar a atmosfera que domina aquela região, que domina aquele território, que domina a linhagem daquela família. Muitas famílias hoje em dia estão vivendo debaixo de um jugo, aonde esse ciclo repetitivo tem levado a família a ser fragmentada. Quantas não são as vidas que estão escravizadas e sem rumo? A necessidade de luz, a necessidade de entendimento sobre a origem dos problemas, sobre a raiz dos problemas. Muitas vezes o nosso trabalho de acontecimento, de aconselhamento, nós temos nos deparado com situações complexas, nós temos nos deparado com situações inexplicáveis, que se arrastam por anos e anos e anos, e serão
solucionadas quando nós aprendermos a quebrar uma maldição familiar, aprendermos a nos apropriar. Na verdade, a gente não quebra a maldição foi quebrada por Cristo Jesus lá na cruz do Calvário, mas nós nos apropriamos daquilo que Ele já fez na cruz do Calvário. Nós nos apropriamos da quebra de maldição, porque a palavra está escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldito para que a bênção chegasse até nós. Ele pagou o preço na cruz do Calvário para que você não vivesse mais debaixo de maldição. Ele pagou o preço na cruz do Calvário para você aprender a se apropriar da vitória, a se apropriar da bênção. Ele é o Deus que pode transformar a maldição em bênção na tua história. Cada um de nós tem uma herança. Você conheça ou desconheça a história de onde você veio, sendo filho adotivo ou legítimo, todos têm um pai e uma mãe que na verdade construiu os genes, que na verdade construiu a linhagem. Todos nós temos um pai e uma mãe que vem de um avô, de uma avó, que vem de uma hereditariedade, de uma linhagem paterna e uma linhagem materna. E o impressionante é que quando você consegue fazer essa árvore, quando você consegue dados e informações, nós temos observado que os mesmos problemas acontecem terceira, quarta geração, como a palavra de Deus nos diz. Muitas vezes os nossos corações se fecham pela consequência do pecado gerado geracionalmente. Deus é um Deus de descendências. Deus é um Deus de linhagem. Deus só não tirou o reino, a coroa da linhagem de Davi por causa do pacto que ele tinha feito com Davi. Eles pecaram, eles fizeram que era mal, eles desagradaram ao Senhor, eles fizeram coisas terríveis, mas Deus tinha feito uma aliança. Então ele preza a aliança sobre aquela linhagem. Vai comigo para Salmos capítulo 37. Salmos capítulo 37. Vamos direto para o versículo 25. Salmos 37, 25. E vamos observar aqui algumas coisas que vão nos apontar que Deus é um Deus de descendência. Deus é um Deus de linhagem. Você conheça ou desconheça sua família original, existe uma descendência que acompanha a tua genética. Existe uma descendência que vai estar no sangue. Olha só, versículo 25 de capítulo 37 de Salmos: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo e nem a sua descendência. Nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não despreza os seus santos. Eles são preservados para sempre. Mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala da sabedoria, a sua língua fala do que é reto. A lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos e nem condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou e já não é. Procurei-o, mas não o pude encontrar. Nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro deste homem será de paz. Presta atenção. O que Deus está dizendo através do salmista é que há uma consequência geracional para os pecados e para as ofertas ou para a aliança que você faz sobre o altar. Há uma
consequência geracional. Há uma influência nas nossas vidas que vem da linhagem familiar. Muitas pessoas dizem: mas na cruz do Calvário as maldições não acabaram. Tem uma notícia a te dizer nessa manhã: não. As maldições não acabaram na cruz do Calvário. Na verdade, o que aconteceu na cruz do Calvário é que agora as maldições podem ser redimidas. Mas Deus não faz atacado. É para aquele que crê, é para aquele que se apropria, é para aquele que confessa, é para aquele que declara, é para aquele que procura, é para aquele que busca, é para aquele que pede. Ou seja, Jesus nos redimiu na cruz do Calvário da maldição da lei. Só que nós precisamos nos apropriar. Porém, o que acontece? A geração continua, os pais continuam, os avós continuam. Então, se eles continuam pecando, continua vindo uma linhagem de sentença, continua vindo um peso, continua vindo um jugo. Vai lá comigo para Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22, o texto nos diz: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nunca mais. Aonde? Na eternidade. Aonde? Lá na recompensa. Ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Quando entrarmos na eternidade, quando entrarmos na vida eterna, quando entrarmos na nossa herança, lá nunca mais haverá maldição. Ou seja, até lá existem maldições. Nós temos que aprender a quebrar. Nós temos que aprender a guerrear. Cada vez que há uma transgressão da lei, cada vez que há um descumprimento da palavra de Deus, cada vez que há um descumprimento de um preceito espiritual, se estabelece uma cadeia de maldição. Por quê? Porque na lei, nos 10 mandamentos, está escrito que o Senhor visitará a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Volta lá comigo, Êxodo, e daqui a pouco você vai entender o que Deus tem para você nessa manhã. Êxodo capítulo 20. Então falou o Senhor Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, te tirei da casa da servidão. As ordenanças e mandamentos do Senhor: não terás outros deuses diante de mim. Qual família que nunca teve idólatras ou outros deuses pagãos na linhagem da história? Se quebrou esse mandamento, há uma consequência. Segundo, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem a servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, presta atenção, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Gente, isso é muito sério. Se nós formos observar hoje, o que nós estamos vivendo no mundo hoje é consequência da iniquidade geracional. Muitas crianças estão nascendo de uma forma absurda, com temperamentos, com trejeitos, com situações, enfermidades, com perfis. A gente fala: meu Deus, o que está acontecendo? A iniquidade dos pais está sendo visitada na geração dos filhos. Nós estamos vivendo uma situação, uma geração sem precedentes.
O texto continua acerca das maldições, e na verdade o Senhor visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Agora olha a profecia messiânica em Isaías capítulo 61. Nós vemos que havia uma profecia, uma unção messiânica que só poderia vir a partir de Jesus. Então observa aqui, capítulo 61 de Isaías, versículo 1: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. O Senhor me enviou a restaurar os contritos de coração. O Senhor me enviou a proclamar liberdade aos cativos. Tem vidas que estão em cativeiros no inferno. Tem pessoas que estão vivendo debaixo de cativeiros espirituais. Mas a unção messiânica, o Senhor me enviou a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinzas, óleo de gozo por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os dantes destruídos, e renovarão as cidades assoladas e destruídas, de geração em geração. O que você precisa entender nessa manhã: tanto a bênção quanto a maldição pode ser geracional. Você entendendo isso, você vai aprender uma arma espiritual poderosa. Porque se a unção messiânica que estava sobre o Messias está sobre você, edificarão os lugares antigamente assolados e destruídos, renovarão as cidades assoladas e destruídas. Deus chama a igreja para edificar, para renovar, de geração em geração. Tudo isso são situações que foram destruídas geracionalmente, ou seja, uma geração paga pelo erro dos outros. Sim. O resultado da unção messiânica não é só a salvação dos povos. O resultado da unção messiânica é a libertação dos povos. Então nós precisamos aprender a tomar posse de uma herança. E tomar posse de uma herança não é somente uma expressão linguística. Tomar posse de uma herança, o herdeiro tem que ir lá, o herdeiro tem que se apresentar vitalmente, o herdeiro tem que se apresentar legalmente, o herdeiro tem que mostrar que ele tem direito a essa herança e reivindicar o seu direito e esclarecer qual é o objeto de uma herança e se apresentar e se apropriar como herdeiro. Preste atenção, não pode ser um atacado. Ai, Senhor, eu creio que o Senhor já quebrou todas as maldições. Amém. Não. Você vai ter que fazer uma pesquisa, você vai ter que analisar, você vai ter que ver. Ai, Senhor, eu confesso todos os pecados. Não. Você precisa entender que você tem que desligar um a um. Você precisa entender cada pecado, cada fato, cada história dos nossos antepassados gerou um legado espiritual. E esse legado precisa ser tratado ponto a ponto. Vai comigo para Hebreus. Hebreus, você acha que eu estou só no Antigo? Então vai para o Novo Testamento. Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Vamos direto para o versículo 7. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Jesus, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas. Jesus, nos dias da sua carne. O que o escritor de Hebreus está dizendo? Quando ele estava com 33 anos, ele ofereceu com grande clamor e lágrimas, ele ofereceu orações, súplicas ao que podia livrá-lo da morte. Ele foi ouvido
quanto ao que temia. Ainda que Jesus era filho, ele aprendeu a obediência por aquilo que ele padeceu, e sendo consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Antes de Jesus ir para a cruz do Calvário, ele era o Messias, o ungido de Deus. Ele era aquele que foi anunciado, ele era aquele que foi profetizado. Na cruz do Calvário, Jesus era o Cristo, aquele que veio para tirar o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus. Morreu, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou. Depois de ressurreto, ele se tornou Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor de toda a terra. Ele era o Messias, ele foi o Cristo, mas hoje ele ressuscitou, vive e reina para todo sempre. Ele é o Senhor de toda a terra, e existe uma promessa, que em breve ele voltará para buscar um povo lavado, comprado, remido, um povo que foi redimido pelo seu sangue, que a morte não pôde detê-lo. Ele ressuscitou para ser a nossa esperança. Ele ressuscitou, ele venceu o último inimigo, ele venceu a morte, para que nós pudéssemos ser mais do que vitoriosos. Em carne e sangue, ele era Jesus, formato físico, formato humano. O anjo parece com a Maria, terás um filho, seu nome será Emanuel, Jesus, Deus conosco. Na verdade, o que acontece? A parte física que nasceu, a parte espiritual nunca nasceu, porque ele é eterno, de eternidade a eternidade. Ele morreu na parte física, e de repente ele retoma o seu corpo espiritual. Agora, o texto nos diz, com forte clamor, ou dependendo da sua tradução, com grande clamor e lágrimas. Não só o clamor de Getsemane, mas os 33 anos que ele estava nessa terra, ele clamou insistentemente, ele rogou insistentemente, ele pediu insistentemente. Agora você tem que entender, na Bíblia não tem nenhuma letra inútil, na Bíblia não tem nenhuma palavra desnecessária, porque a palavra de Deus nos garante, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para nos ensinar algo extraordinário. Meu irmão e minha irmã, Jesus não queria ir para a cruz, porque enquanto o meu pecado e o seu pecado estivesse sobre ele na cruz do Calvário, ele não podia se achegar perto do Pai. Sabe por que ele roga? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porque ele sabe que a hora que ele fosse se fazer pecado por nós, Deus iria se separar dele, Deus iria se afastar dele, porque Deus é santo, e Deus não pode ter comunhão com o pecado. E a hora que ele se fizesse pecado por nós, ele sabia que ele iria provar a solidão, o afastamento, ele sabia que ele iria provar a morte espiritual. Então Jesus não queria ir para a cruz, e ele não queria ir para a cruz não por covardia, ele não queria ir para a cruz porque ele sabia que ia doer. Não era uma dor física, não era na verdade covardia. Na verdade ele não queria ir para a cruz porque ele não queria sequer um minuto da sua vida se separar do amor de Deus, se separar do Pai. Mas a hora que ele se faz pecado por nós, então ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? E sabe por que Deus o desamparou? Por causa da nossa herança. O teu pecado, o meu pecado, o nosso pecado faz o filho se separar do Pai. O texto de Hebreu nos diz que ele aprendeu pela obediência ao Pai. Sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Ele foi aperfeiçoado, e porque ele venceu, todas as coisas lhe estão sujeitas. Depois de entendermos isso, nós vamos observar que o escritor de Hebreus, ele nos diz, por causa disso, versículo 11, do qual muito temos a dizer, de difícil interpretação,
porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão de costume, têm os sentidos exercitados. Para quê? Para discernir tanto o bem como o mal. O que o escritor de Hebreus está querendo nos ensinar? O alimento sólido, a maturidade espiritual é para adulto. O que o escritor de Hebreus está querendo mostrar? Que existe um alimento básico para o bebê. E existem bebês espirituais que vivem a vida inteira como bebê espiritual e morrem como bebê espiritual. Mas existe também uma comida sólida, existe também uma comida profunda, existe também algo que vem da parte de Deus para quem quer crescer, para quem quer amadurecer, para quem quer viver a fase adulta. E na verdade, o amadurecimento espiritual, ele vai dar discernimento de espírito. O amadurecimento espiritual, ele é caracterizado pelas faculdades exercitadas, pelas faculdades de discernimento. Deus quer levar a igreja a uma maturidade para que ela tenha discernimento de espíritos. O que mais a igreja precisa nessa reta final dos últimos dias é discernir as coisas, o que é de Deus, o que não é de Deus, o que vem da parte do Pai e o que não vem da parte do Pai. O Senhor quer que você comece a discernir. Peraí, isso não é um pecado dele, isso é um pecado geracional. Nós temos que desligar algo geracional para ele poder ser liberto. Pela prática, pelo exercício, pela experiência, a pessoa tem faculdades exercitadas. Que faculdade é essas que o escritor de Hebreus está dizendo? Faculdades espirituais. Só que a faculdade espiritual você só passa por ela quando você passa pelo problema. Deus quer levar a igreja a uma maturidade. É hora de amadurecer. Quando Deus criou um embaixador na terra, quando Deus criou um representante na terra, Ele criou um espírito que possui uma alma e que mora dentro de um corpo. Nós somos um espírito que possuímos uma alma e que moramos dentro de um corpo. O corpo é carne, é o pó, veio do pó e ao pó voltará. O maior desenvolvimento que o espírito pode ter é discernimento espiritual. No mundo espiritual existe demônios e mais demônios. Só que você tem que entender uma coisa: o demônio só pode trabalhar em cima de uma legalidade. Vamos repetir isso? O demônio só pode trabalhar em cima de uma legalidade. Então vamos entender uma coisa: não adianta expulsar um demônio se continua a legalidade. Porque ele vai dizer o quê? Voltarei para a minha casa de onde saí. Se ele construir uma casa lá dentro, é porque ele tem uma legalidade. Se ele tem uma legalidade, então ele tem o direito. Se ele tem o direito, ele vai entrar. Aí vem, expulsa o demônio, volta. Entra, expulsa o demônio, volta. Vem, expulsa o demônio, volta. Porque está sendo dado legalidade ao espírito maligno. O demônio só pode entrar se houver uma legalidade. Eles só podem agir através de uma legalidade. Pastor, o que é legalidade? Legalidade é o pecado. Sempre que há um pecado, vai haver uma legalidade para Satanás entrar. Você pode jejuar, você pode orar, você pode se consagrar, você pode dizimar, ofertar, você pode frequentar a igreja, não perder nenhum culto. Se você não cancelar a legalidade, o demônio vai continuar tendo acesso.
O meu sentimento não atrai o mundo espiritual. Isso vai me ensinar a exercitar domínio próprio. Isso vai me ensinar a exercitar o autocontrole. Só que a minha ação, o meu agir, isso sim, pode atrair o mundo espiritual. O que nós temos que entender é que o mundo espiritual não age. O mundo espiritual, ele reage. Tanto o mundo espiritual divino como o mundo espiritual maligno, ele vai reagir diante das nossas ações. O que é que você está fazendo? Do que é que você vem? Qual linhagem que você vem? Qual é o pecado que aconteceu na tua linhagem, na tua família? Quando há um pecado geracional, se abrem janelas espirituais. E por meio dessas janelas, dessas portas espirituais, por meio desses pecados, o demônio entra por ela. Agora, o demônio entra e fica esperando uma oportunidade. Por meio de um pecado, por meio de uma transgressão, então ele gerou a legalidade. Através da transgressão, ele tem uma legalidade para se apropriar daquela pessoa. Quantos estão entendendo até aqui? Amém. Então vai piorar. Lembra do grande rei Davi? Davi já tinha adulterado. Davi já tinha enviado carta para colocar Urias na frente da batalha, para que Urias fosse morto. Já tinha passado o tempo, todo o tempo da gestação, o bebê já tinha nascido, o bebê já estava fazendo aniversário, e Davi achava que estava tudo certo. Davi achava que Deus já tinha perdoado. Volta lá comigo para 2 de Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 12, 2 de Samuel, capítulo 12, e vamos observar aqui o que o texto diz. Natã, o profeta, repreende a Davi. 2 Samuel, capítulo 12. E o Senhor enviou Natã, o profeta, a Davi. E entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele, com seus filhos igualmente, do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e o tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e ele disse ao profeta Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Pela cordeira tornará a dar quadruplicado. Ou seja, a sentença dele é que vai pagar 4 vezes mais. Quem que deu essa sentença? O próprio Davi. Porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse o profeta Natã ao rei Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, eu te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, feristes à espada, e a sua mulher tomastes por mulher, e a ele matastes com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará jamais a espada da tua casa, porquanto me desprezastes e tomastes a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti. Porque ele fez aquilo, olha o que Deus vai fazer. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizestes em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã:
pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, tu não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu de Batseba certamente morrerá. Então, também por quê? Não só ele, mas ia entrar a morte na linhagem, na família, nos filhos. Então Natã foi para sua casa. Já tinha se passado mais de um ano, a criança já tinha nascido, a criança estava crescendo, a criança na verdade agora estava doente, enferma, e depois de tempos, agora está vindo a sentença. Então a primeira regra, a herança espiritual. A espada jamais vai sair da tua família. Primeira coisa, vai ter uma consequência geracional. Não dá tempo de a gente falar aqui tudo que Davi pagou, o que aconteceu nos filhos, mas foi muito triste a história da sua linhagem. A segunda regra, o que Davi fez em oculto, o Senhor iria fazer à vista de todos. Aquilo que você faz em oculto vai para a próxima geração como escândalo. O que é feito em oculto numa geração, na outra geração é exposto. Se tem uma janela aberta, o espírito de prostituição entra e a geração passa a ser afligida. Entenda uma coisa, aqui Jesus ainda não tinha vindo no tempo de Davi. Aqui, na verdade, nós observamos que eles estavam diante da dispensação da lei. Mas nós temos que entender que o caráter de Deus sempre foi o mesmo. O arrependimento sempre gera uma liberação do pecado, sempre gera uma liberação da graça e da misericórdia. Quando Davi confessa: pequei contra o Senhor, o Deus dos céus, nós vemos que ele se arrependeu. E aí então, exatamente nesse mesmo momento, ele compõe o Salmo 51. E o Salmo 51 diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica o meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilos de alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprases em sacrifício, não eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Esse salmo ele compôs no dia que Natã apontou o dedo, disse: esse homem és tu. Para concluir, Davi se arrependeu. Arrependimento é vertical, eu para com Deus. Arrependimento é diferente de remorso.
Remorso é horizontal. Quando há um remorso, a pessoa está preocupada com a reputação. Quando há arrependimento, a pessoa não está nem aí com a reputação. Ela está preocupada com o coração de Deus. Ah, mas Davi é o Antigo Testamento. Poderia te dar inúmeros exemplos do Novo Testamento. Mas vai lá comigo para Tito. Logo depois de Timóteo. Tito, capítulo 2. Vamos direto ao versículo 7. Paulo está dando um conselho para Tito. E ele diz: em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que os adversários se envergonhem, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta aos servos a que se sujeitem a seu Senhor e em tudo agradem, não contradizendo, nem defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo seja ornamento de doutrina de Deus, nosso Salvador. A acusação, ela é real no mundo espiritual. Sempre que pecarmos, temos um advogado, mas temos a necessidade de irmos para a cruz. Há uma maldição geracional, que a cruz não aponta só para a salvação. Hoje à noite eu vou falar bastante coisa sobre o refúgio em Deus. Nós temos que aprender a ir para a cruz, para a libertação. Já temos Jesus como Senhor, mas temos que desligar. Já temos Jesus como Senhor, mas precisamos de uma libertação em algumas áreas. Achamos que tudo está resolvido na cruz automaticamente. Não! Aquele que veio para matar, roubar e destruir é Satanás, o diabo. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Mas se houver legalidade, o diabo vai usar da legalidade para se apresentar diante de Deus e falar: não, ele tem esse pecado aqui, olha. Estarei a maldade dos pais e dos filhos. Quando você cancela a legalidade, o diabo quer tocar, e ele não pode tocar. O diabo quer fazer, quer estragar, quer matar, quer roubar, quer destruir. Se não houver legalidade, ele não tem como tocar. O maligno não lhe toca, desde que não haja legalidade. Se houver uma brechinha, o diabo que anda ao derredor, ele entra e faz um estrago. Eles estão herdando a terra, uma terra que tinha inúmeros pecados, uma terra que tinha inúmeras maldições, e Deus já tinha dito desde Moisés: quando entrar, destrói todos da terra, porque eu não quero que vocês façam aliança com eles, porque senão logo vocês vão estar fazendo os mesmos pecados. Eles não destruíram, fizeram aliança, e o livro de Juízes você vê 13 vezes o povo de Israel sendo derrotado. Por quê? Legalidade. Heranças espirituais são colheitas do fruto plantado geracionalmente. Preste atenção. Se o fruto foi plantado de promiscuidade, a herança vai ser deturpação. Vou ser mais claro e objetivo possível. Se na tua linhagem, bisavós, avós, pai, houve jogatinas, houve, vamos jogar aí, jogo do bicho e tantas outras coisas, houve roubo, houve fraude, houve juros abusivos, houve uma série de coisas, você pode estar vivendo uma cobrança do inferno de falência. Se na tua linhagem geracional houve promiscuidade, houve pornografia, houve adultério, houve sexo fora do casamento, esse pode ser o motivo que essa linhagem está nascendo com tendências homossexuais. Ah, mas foi o bisavô que tinha uma casa de prostituição. Terceira e quarta geração vai ser cobrado. Terceira e quarta geração pode ter um escândalo de pedofilia.
pode ter um escândalo de incesto, pode ter um escândalo de promiscuidade que tem uma lista infinda. Nós temos que observar os pecados geracionais. Deus nos ama e Ele quer que nós limpemos a nossa história. Penúltimo texto, Deuteronômio, capítulo 18. Deuteronômio, capítulo 18. Vamos ver até o versículo 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, referente a esse capítulo que nós lemos, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo a seu filho e a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte o espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, necromante. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Vem de uma linhagem de feitiçaria, vem de uma linhagem de idolatria, existe uma legalidade que precisa ser cancelada. Existe uma legalidade. E hoje, quantos homens e mulheres de Deus, que às vezes por curiosidade, consultando cartomante, necromante, consultando quem lê a mão, consultando adivinho, meu irmão, isso é abominação ao Senhor. Fez isso ou tem isso na linhagem, Deus vai fechar todas as portas. Então o que temos que fazer? Temos que cancelar. Por quê? O histórico de promiscuidade, pais adúlteros, pais muitas vezes promíscuos, vão gerar uma geração, uma maldição geracional, em que vai vir um desajuste familiar na linhagem. Isso você tem que constar terceira e quarta geração, ou seja, nenhum de nós está imune. Nós temos que nos apropriar da bênção que existe na cruz do Calvário. Jesus se fez maldito para que a bênção chegasse até nós. Agora eu preciso confessar esses pecados, eu preciso cancelar essa linhagem de promiscuidade, eu preciso reconhecer que somos templo do Espírito Santo, e o templo do Espírito Santo tem que almejar santidade, renúncia, tem que crucificar o velho homem na cruz do Calvário. Aquele que quiser seguir a Cristo, tome sobre si a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga. É hora da igreja viver o evangelho da renúncia, é hora de nós renunciarmos o pecado, é hora de nós renunciarmos os pactos satânicos, as legalidades que houveram geracionais. É hora de você cancelar o que veio na linhagem, para que você possa desfrutar da bênção que enriquece e não traz dores, para que você possa desfrutar da terra prometida. É hora de você cancelar toda a maldição geracional, para que a unção de Deus, que quebra o jugo, que remove todo o fardo, possa libertar a tua vida para um novo tempo. Agora você tem que entender que muitas vezes esse pecado vai continuar em pessoas da sua família, da sua casa, que você não tem acesso. Então, na verdade, você tem que fazer um processo contínuo de cancelamento, um processo contínuo de anular essas maldições, para abençoar a sua linhagem, para abençoar a sua geração. Eu ministrei ontem aos jovens, e eu falei ontem aos jovens que o IBGE estima que
que o Brasil já está com mais de 207 milhões de pessoas. Há uma estimativa do IBGE que os cristãos no Brasil estão chegando a 25%. 25% são quase 52 milhões de pessoas. Olhamos para esse número expressivo, olhamos para esse número impressionante, 1/4 da nação cristã. E fica-nos uma pergunta: por que o Evangelho está crescendo? Por que a igreja está crescendo? Parece que cada vez as gerações estão piores. Não estamos influenciando como deveríamos. Não estamos impactando como deveríamos. Não estamos sendo sal da terra e luz do mundo como devemos. Nós observamos para essa maldição geracional e começamos a entender por que tanta gente se converte e não muda. Por que tanta gente que se diz cristã vai para o poder político e se contamina, se corrompe e se torna o próximo corrupto da nação? É hora da igreja se posicionar. É hora da igreja se levantar e aprender a cancelar as maldições hereditárias. Nessa semana nós estamos embarcando para a África. Vamos estar ali 16 dias. Mas assim que voltarmos da África, nós vamos estar ministrando exatamente essa série de mensagens, maldições hereditárias, cancelando as maldições hereditárias, para que você possa viver uma vida livre, para que você possa viver uma vida abundante, para que você possa viver a vida que Deus tem para que você viva. Olhamos para essa situação. Eles herdaram uma terra abençoada, eles herdaram uma terra que mana leite e mel, mas a hora que eles se apossaram da terra, eles pecaram como aqueles pecados que haviam naquela terra, porque não se posicionaram. Que não venhamos reprisar esse mesmo cenário que aconteceu em Juízes, mas que possamos fazer a diferença. Você que crê, vai se colocando em pé no seu lugar, vai se levantando e vai pedindo ao Espírito Santo de Deus a responsabilidade de fazer algo com a sua herança. É tua. Todos nós temos uma herança. Se você conhece ou se você desconhece, existe uma herança geracional e essa herança precisa ser quebrada. Existe uma maldição que veio através da legalidade dos pecados. Você que conhece esses pecados, confessa-os. Você que conhece esses pecados, Senhor, eu peço perdão nesse momento, Senhor, de toda jogatina, de todo abuso de juros, de toda promiscuidade. Você que conhece, começa a declarar esses pecados geracionais. Começa a desligar esses pecados geracionais. Começa a dizer: Senhor, eu me arrependo pelos pecados da minha família, mas agora em Cristo Jesus, ó Pai, eu não preciso viver a maldição geracional, porque Jesus verteu o seu sangue na cruz do Calvário. Eu me aproprio dessa quebra de maldição. Eu me aproprio do que Ele fez na cruz do Calvário. Erga a tua voz agora. Você que está vivendo um tempo de esterilidade. Mulheres que estão tentando engravidar e não engravidam, sai do seu lugar e vem para o altar. Sai do seu lugar e vem para o altar. Em nome de Jesus nós vamos quebrar essa maldição. Em nome de Jesus nós vamos declarar um ventre fértil. Em nome de Jesus, homens que estão com problemas geracionais, sai do teu lugar e vem para o altar. Em nome de Jesus nós vamos nessa hora nos arrepender por esses pecados. Pode só para cima aqui, ó. Para cima. Em nome de Jesus. Pode vir o casal. Vamos ungir. Os pastores nos ajudem aqui. Você que está vivendo uma esterilidade financeira, todo emprego que vai não dá certo, toda promoção que acontece você perde, todo dinheiro que vem para a tua mão vai embora. Sai do teu lugar e vem para o altar. Em nome de Jesus nós vamos clamar nesta manhã. Cancela, Senhor, nas regiões celestes. Em nome de Jesus nós rogamos agora, Espírito Santo de Deus, Deus de poder e aliança, nós cremos na Tua palavra, e nós nos arrependemos pelo pecado dos nossos pais,
Nós cancelamos agora e desfazemos agora toda maldição hereditária, espírito de enfermidade, legalidade que tem vindo através do sangue, através dos genes, legalidade hereditária que tem se repetido. Em o nome de Jesus nós cancelamos agora toda maldição, nós cancelamos agora todo espírito de bancarrota, todo espírito de falência, nós cancelamos agora toda maldição do sangue. Deus de poder e aliança, nós nos arrependemos agora, Senhor, por todo aborto, em nome de Jesus, todo aborto geracional que veio fechar esse ventre, todo aborto geracional que veio trazer essa legalidade, a autoridade do nome de Jesus, nós cancelamos agora essa legalidade, nós cancelamos agora e declaramos ventre fértil, em nome de Jesus. Todo homem, ó Pai, que tem tido problemas, Senhor, nós clamamos agora, toca no ventre, toca no ventre, manifesta o teu poder, manifesta a tua glória, manifesta a tua unção, tira toda a esterilidade, tira, Senhor, toda a sentença de adultério, toda a sentença, Senhor, de promiscuidade, de abusos, de incesto, nós cancelamos na autoridade do nome de Jesus. Nós declaramos agora, Senhor, vem com o teu poder, vem com a tua cura, toca, Senhor, em nome de Jesus sobre cada casal, abre a madre, manifesta a tua glória, declaramos, ó Pai, a fertilização, declaramos, ó Pai, a multiplicação dos espermas, declaramos, ó Pai, o teu poder e cancelamos toda hereditariedade que tem sido legalidade contra esta gravidez. Seja cancelado hoje, seja cancelado hoje, no nome de Jesus. Toda maldição financeira, toda maldição profissional, de carreira, seja quebrada hoje no nome, na autoridade do nome de Jesus. Todo abuso financeiro da linhagem, todo abuso financeiro dos pais, avós, bisavós, nós desligamos hoje e declaramos você livre. Declaramos o Espírito do Senhor está sobre nós, pois o Senhor nos ungiu para pregar boas novas, o Senhor nos ungiu para ministrar poder, para ministrar vitória. Nos arrependemos agora, Senhor, pelos pecados dos pais, pelos pecados dos avós, pelos pecados dos bisavós, tataravós, até a quarta geração. Nós desligamos essa legalidade no mundo espiritual e clamamos, ó Pai, liberta os filhos, liberta os filhos, tira essas vidas do cativeiro, tira essas vidas da prisão, em nome de Jesus. Toda prisão espiritual, toda prisão conjugal, toda prisão familiar, toda prisão financeira, seja cancelada hoje, em o nome de Jesus. Nós declaramos agora, haja poder, haja restauração, derrama a tua unção, a unção que quebra o jugo, que remove todo o fardo, em nome de Jesus, ó Pai. Pai de poder e de graça, nós abençoamos, ó Pai, declarando um novo tempo de milagres. Ensina-nos, ó Pai, a transformar a maldição em bênção. Ensina-nos, Senhor, a pegarmos a nossa herança e fazermos o melhor com ela, Pai, para que o teu nome seja glorificado. Cancelamos na autoridade do nome de Jesus todo pacto satânico, toda visita a necromante, cartomante, adivinadores, prognosticadores, toda visita à idolatria seja cancelada hoje, Senhor. Todo pacto de idolatria, em nome de Jesus, nós cancelamos agora, que tem gerado esterilidade, que tem gerado, ó Pai, essa seca. Nós repreendemos agora no nome de Jesus todo espírito de falência
seja cancelado e desfeito, Senhor. Nós profetizamos um novo tempo, nós profetizamos uma nova história. Dá sabedoria, dá estratégia. Levanta os homens como sacerdote do lar, levanta as mulheres, ó Pai, como a mulher sábia que edifica a sua casa, que edifica o seu lar. Nós repreendemos agora e cancelamos agora toda legalidade, todo espírito de promiscuidade que está levantando uma geração de homossexuais, seja cancelada em nome de Jesus. Toda promiscuidade, pornografia, todo vício seja cancelado agora na linhagem. Desligamos essas vidas, ó Pai, e declaramos agora: sejam livres, sejam livres, sejam livres, em nome de Jesus, ó Pai. Traz restauração, traz renovo, traz restituição, liberta essas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Toda legalidade geracional seja cancelada e desligada dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, das nossas crianças. Nós abençoamos essa geração e declaramos: são benditos do Senhor, benditos do Senhor. No nome de Jesus nós profetizamos os filhos que serão bênçãos, ó Pai, a esta nação. Proibimos, ó Pai, toda legalidade, Senhor, de promiscuidade nas crianças, toda legalidade, Senhor, de pornografia nas nossas crianças. Declaramos agora desligados geracionalmente, em nome de Jesus, ó Pai. Haja libertação, haja restauração, dá-nos sabedoria, dá-nos estratégias, dá-nos direção, renova as forças daquele que está cansado, levanta aquele que está caído, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder e levanta, Senhor, famílias fortes no mundo em crise. Levanta os teus filhos para brilhar e resplandecer como astros no mundo, para a tua honra e tua glória, no precioso nome de Jesus. Amém. Você que crê, aplauda o Senhor.